É a mesma coisa? Era o Tratolão. Que é outra dúvida que eu tenho, porque eu ouvi bastante falar sobre esse Tratolão e, inclusive, assim, eu trouxe no último Tradcast o Kim Kataguiri, a gente trocou uma ideia porque ele é um deputado da direita liberal que é oposição assumida ao Bolsonaro. E aí, para oferecer também um contraponto, trouxe alguém que também está no espectro da direita, mas que discorda de algumas posições do Kim. E esse lance do Tratolão é interessante porque é uma narrativa que eu vi bastante do pessoal da terceira via, né, que defende a terceira via, falando que o Tratolão seria análogo ao que foi o Mensalão. E, inclusive, quando eu fiz a pergunta para o Kim sobre comparando Lula com Bolsonaro e metendo até Ciro Gomes no meio da conversa, ele falou que, como teve o esquema do Tratolão, ele achava comparável aí, de certa forma, o governo do Lula com o governo do Bolsonaro. Só que, para falar a verdade, eu não entendi muito bem até hoje o que foi esse Tratolão. Saberia explicar o que foi ou o que não foi? Qual era a narrativa e o que realmente aconteceu? Eu brinquei com você e falei sic, né? Aquilo que a gente escreve quando alguém faz uma citação literal, né? Que é do latim sic erat scriptum, que é assim como foi escrito, assim como você está dizendo, né? Quando você diz que o Kim é um deputado da direita liberal. E eu reconheço muito talento no Kim Kataguiri, logo desde o início, sempre foi um cara que eu reconheci muito talento nele, e dificilmente você vai me ver, primeiro eu não faço ataques pessoais, né? Você vai me ver fazendo ataques baixos, etc. Mas eu dificilmente até critico o Kim, porque eu tenho muita esperança de que um dia ele é muito novo, então dá tempo dele se reposicionar na política, e eu espero que ele se reposicione de uma forma positiva, porque Bolsonaro vai passar, essa questão de Bolsonaro, bolsonarismo, etc, isso passa, isso daqui a 20 anos Bolsonaro já não tá mais no jogo, e o Kim é novo e vai estar no jogo, então eu tenho muita esperança de que ele se reposicione. Mas as posições dele atuais, eu diria que não são necessariamente posições de direita, não. Porque num dado momento foram. O MBL, apesar de eu achar que ele não fez o movimento político correto no rompimento com o Bolsonaro, ele pelo menos dizia o seguinte: olha, a gente vai se manter fiel às nossas ideias liberais. Então, quando as propostas que o governo tiver forem boas e de acordo com as nossas ideias liberais, nós vamos defender essas ideias. Quando as propostas forem ruins, nós vamos nos opor a essas ideias. E hoje não é mais isso. Hoje o MBL virou e o próprio Kim, as posturas são totalmente anti-bolsonaristas, pura e simplesmente. Então, eles são simplesmente uma oposição, digamos, né? O próprio MBL defende o discurso de que não é legal você ser aquela pessoa que eu critico quando erra, mas eu elogio quando acerta, né? Eles usam geralmente essa expressão de uma forma como se fosse uma ofensa, como se fosse uma coisa ruim, você criticar quando erra e elogiar quando acerta. Muitas vezes eles criticam essa postura, na verdade eles fizeram alguns vídeos recentemente criticando essa postura em relação aos deputados do Novo, né? Alguns integrantes do Partido Novo, que inclusive eles reconhecem que são próximos deles, alguns são amigos, inclusive votam junto as mesmas pautas geralmente, só que tem essa divisão. Então, o MBL mesmo se coloca como uma oposição radical, digamos assim, ao Bolsonaro, no momento que eles mesmos reconhecem que não é legal você elogiar quando acerta, né? Você tem que enfrentar, realmente fazer o enfrentamento da forma mais dura possível. Então, eles mesmos se definiriam assim, eu imagino, né? São críticos ao Bolsonaro em definitivo. Mas eles não eram, né? Eles não eram. E o problema disso é que então eles são bolsonaristas. Eu digo que eles são bolsonaristas por quê? Porque a posição do Bolsonaro sobre um tema tem absolutamente zero influência, na minha opinião, sobre este mesmo tema. Então, eu, por exemplo, sempre fui favorável ao direito do cidadão de bem de ter uma arma para se defender da bandidagem e do Estado, em um caso extremo. E essa é uma posição classicamente liberal. Se o Bolsonaro, por um acaso, defende a mesma posição. Se o Bolsonaro amanhã acordar e mudar o discurso dele, falar assim, ó, eu sou contra esta posição, não vai ter nenhuma influência na minha posição pessoal. Mas vai ter influência na posição do MBL, do Kim Kataguiri, etc, etc. Então, quem é o bolsonarista?
Bolsonarista é aquele cujas opiniões dependem do Bolsonaro. A minha não depende, a deles depende. E de novo, paguei carro de som do MBL para manifestação no Rio de Janeiro, subi em todos os carros de som do MBL nas manifestações no Rio contra o impeachment. Estava junto, estava ali em todo momento. Tinha muita simpatia pelo MBL. Mudou, alguma coisa ali mudou, e eu acho que tem a ver com picuinha pessoal, eu acho que tem muito pouco a ver com política. E eles partiram, inclusive, me mandaram ali um vídeo, não dou muita atenção para isso, porque eu acabo sendo muito atacado, e depois você cria uma certa casca, você começa a achar um pouco de graça e não prestar muita atenção, mas o Mamãe Falei lá, o Arthur Duval fez um vídeo me caluniando, ataques pessoais. Assim, por quê? Nunca ataquei ele, nem tenho nada pessoalmente contra ele, por que tá me atacando? Esse vídeo foi aquele em que tu comentava a tua saída na Jovem Pan, não foi? Foi, e no meu vídeo, tudo que eu falei no meu vídeo é verdade. Se não fosse verdade, você não concorda que a rádio teria desmentido? Não só os fatos que vieram depois, e eu tenho todo o tempo colocando o viés do jornalismo, do novo jornalismo da Jovem Pan, publicado no meu Twitter a todo tempo, e de novo, é o jornalismo, não são os comentaristas. O Pingo nos Is é um programa espetacular, quase todos os comentaristas da Jovem Pan são meus amigos, inclusive alguns de esquerda, alguns que pensam diferente de mim. Estou falando especificamente do jornalismo, é o viés que foi dado ao jornalismo da rádio. É porque ninguém desmentiu nada que eu falei. Por que não desmentiu? Porque eu avisei. Se desmentirem, a enxurrada de prints que eu vou, prints, áudios, etc. Então o que eu tô falando é a verdade. O que tem o Arthur Duval vir me atacar pessoalmente? Com calúnia. Ele acha que eu fui preso, por exemplo, em Miami. Por quê? Porque ele acha que eu fui preso em Miami? Porque ele leu no jornal que eu fui preso em Miami. É uma mentira. Eu já desmenti 50 vezes. Mas ele, como se informa por jornais, agora, um cara que deveria saber melhor que as coberturas dos jornais não são boas. Então ele não deveria tomar algo que sai no jornal como fato. Aliás, quando fizeram uma série de acusações contra o MBL, eu achei que foram ações judiciais arbitrárias, buscas e apreensões, etc, envolvendo lá como era o nome dele? O Luciano Ayan. Eu vim a público fazer meu comentário em defesa do MBL, apesar de ser antibolsonarista. O que eu entendi nessa treta, digamos assim, com o Arthur foi que tu falou, basicamente, que uma das posições que esse Candil vinha adotando dentro da Jovem Pan era uma posição que blindava o Dória, né? Vocês não podiam mais falar sobre o Dória, porque, segundo o próprio Candil, a rádio estava de boas com o governador, então era para evitar bater nele. Tinha uma parada assim, né? Claro, a Jovem Pan tem uma postura, atualmente, uma postura mais simpática ao Dória, pelos interesses da rádio. E eu acho que o Arthur tinha pegado bastante nessa tecla, porque o discurso do MBL, no geral, pelo que eu acompanho já há algum bom tempo, é definir a Jovem Pan como uma rádio bolsonarista, né? Tanto que eles chamam o Pingo nos Is de Panos nos Is,